Oi, gente, eu sou a Anabela Gata, delegada de polícia do Rio de Janeiro, aprovada no concurso público com 23 anos, e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal no YouTube. Caso você não esteja inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa o like se você gostar do vídeo e ative as notificações, porque nós temos vídeos novos toda semana. Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito importante quando a gente estuda para concurso público, e é um tema que parece que vocês têm muita dificuldade e que talvez não seja tudo isso. Hoje eu vou falar sobre revisões. Revisões é um tema que todo mundo me pergunta, todo mundo tem dúvida de como fazer, quando fazer, como que se utiliza das revisões, como coloca ela dentro do seu cronograma de estudos. Então hoje eu vou tentar desmistificar um pouco sobre esse assunto. Primeiramente, eu queria falar que revisão não é uma opção, ela é uma obrigação dentro do estudo para concurso público. Por que a revisão é tão importante assim? Porque o nosso cérebro, ele funciona com a repetição. E a curva do esquecimento, ela mostra que nós podemos perder cerca de 70% do que a gente estudou caso a gente não revise aquela matéria. Então, antes de começar o tema de revisão, eu sempre gosto de fazer uma analogia às provas de faculdade, aquelas provas que a gente estuda um dia antes. Então, durante a faculdade, nós temos provas geralmente fixadas, no final de cada semestre ou de cada trimestre, enfim. E aí, determinada matéria, a gente sempre vai deixando, né, empurrando com a barriga. E aí, 2 dias antes, a gente começa a estudar para poder fazer a prova. E chega no dia da prova, nós fazemos, tiramos uma nota boa e fala, pô, vou fazer isso sempre. Funcionou, consegui ir bem na matéria, pronto. Achei a solução de estudar 2 dias antes. Então, funciona para a prova de faculdade, mas para concurso público é diferente. Por quê? Além de concurso público ser um estilo de vida, como eu já falei no outro vídeo, e caso você não tenha assistido, eu vou deixar aqui embaixo. Concurso público, você não sabe quando é a prova que você vai fazer. Então, às vezes, ela pode ser daqui a 2 meses, 6 meses, 1 ano, ou não ter nem data marcada. Então, para isso, nós precisamos solidificar o conhecimento na nossa cabeça. E como a gente vai fazer isso? Através de revisão. E a gente tem que rever o conteúdo, porque só assim aquele conteúdo vai sedimentar na nossa mente. Ok, deixei isso bem claro para vocês, é porque realmente a revisão, ela pode ser o que vai te salvar no concurso público. Então vamos lá. A importância das revisões é por isso, porque ler somente uma vez não vai garantir que você fixe o conhecimento. Então vamos combinar aqui que revisão, então, não é uma opção. Ela é uma obrigação no seu ciclo de estudos. Ok, agora eu vou falar sobre os métodos de revisão. Nós temos alguns métodos, por exemplo, flashcards, resumo, questões e grifos. Eu vou dar uma explicada aqui em que é cada um e depois eu vou falar o que é o melhor na minha opinião. Então, os flashcards, eles são cartões que você mesmo pode fazer contendo informações sobre aquele conteúdo. Geralmente é como se fosse um mini resumo. E nesses flashcards, depois, quando você for revisar a matéria, ao invés de você ler todo o seu material, você vai ficar revendo esses flashcards. Eles até são úteis em memorizações pontuais, mas para matérias um pouco maiores, eu não acho muito interessante. Até porque você vai gastar muito tempo fazendo os flashcards, enquanto você poderia, por exemplo, como eu vou falar daqui a pouco, ler somente os grifos do seu material. Então, para mim, flashcards não é uma boa opção, a não ser que seja algo muito pontual e específico. O segundo método são os resumos. Eles têm os seus prós, mas também têm os seus contras. O pró é que, ao fazer o resumo, bem ou mal, você vai estar estudando e fixando aquele conteúdo. Os pontos que eu sou contra são porque, para você fazer esse resumo, muitas vezes eles são escritos e longos, então você gasta muito tempo fazendo. E também você pode acabar colocando tópicos dentro daquela matéria que não são muito relevantes. Então, eu não gosto muito de fazer resumo. Já fiz, é claro que ele tem o seu valor, por exemplo, quando eu assisti alguma videoaula sobre algum ponto muito específico da matéria ou algum conhecimento que eu não encontrava em nenhum lugar, eu fazia o resumo para poder ter aquele conhecimento escrito. Já que eu não encontrava aquele conhecimento em livro ou que era muito específico, eu precisava ter aquilo escrito. Então, aí eu fazia o resumo. Mas ele não era o ponto central dos meus métodos de revisão. E sim, eu fazia resumo para poder revisar depois aquele conteúdo muito específico, mas não da matéria em geral.
As questões é o terceiro método que eu vou falar e um dos mais eficazes quando você alia aos grifos que eu vou falar daqui a pouco. Revisar por questão nada mais é do que, no dia que você tiver que revisar sobre determinado tema, você vai filtrar as questões sobre aquele assunto e resolver. Por que é um método bom de revisão? Porque o seu desempenho nas questões vão te falar se você está bem ou mal naquela matéria. Então, por exemplo, acertei 80% das questões que eu me propus a fazer. Poxa, show de bola! Não precisa ficar batendo toda hora naquele material. Você já está bem, você já pode pular para uma outra disciplina. Ah, acertei só 30% daquelas questões. Então, é um ponto de alerta para você voltar no seu material ou nos seus grifos e rever aquele conteúdo, porque provavelmente você não aprendeu ainda sobre aquilo. Então, para mim, as questões, elas são muito valiosas, porque elas conseguem te dar esse resultado e aí você consegue ver onde é o seu ponto fraco, onde você está em déficit, ou onde é o seu ponto forte, onde você já pode pular para uma outra disciplina e aprender um novo assunto. O quarto método de revisar, que eu gosto de aliar junto com as questões, são os grifos. Os grifos no seu material. E grifos nada mais são do que aquelas marcações. Claro, você tem que ter muita cautela quando estiver fazendo esses grifos. No início é normal a gente querer grifar todo o nosso livro, ou não grifar nada, mas com o tempo você consegue entender realmente o que é importante naquela matéria e aí, principalmente quando aliado com as questões, você consegue ver o que cai e o que não cai nas provas e fazer os grifos de uma forma mais eficaz. Então, revisar com os grifos, para mim, é o ideal, porque ao invés de você ler todo o seu livro, você vai ler somente os grifos, que são as partes importantes do que você aprendeu. Ok, Anabela, então qual é o melhor método de se revisar? Acho que se você chegou no vídeo até aqui, você já entendeu que para mim a melhor opção é juntar os grifos com as questões. A combinação de grifos com resoluções de questões é uma forma muito eficiente de você conseguir revisar todo o seu material e todo aquele conteúdo. Os grifos ajudam a você a lembrar daquele conteúdo de forma rápida, enquanto as questões, como eu falei, elas vão te mostrar se você está indo bem ou não naquela matéria. Dessa forma, você vai utilizar dois métodos, um passivo, que é a leitura dos grifos, e um ativo, que é a resolução de questões. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Estou estudando direito administrativo. Então, por exemplo, não haveria necessidade de você revisar o que é LIMP dentro de princípios da administração pública se você já está acertando questões sobre isso. Mas aí, você está fazendo questão sobre isso e erra, é um ponto de alerta para você voltar nos seus grifos e reler o seu material. Então, as questões vão te revelar em quais pontos na teoria você está em déficit para poder rever aquele seu material. Caso você erre as questões, você vai voltar no seu conteúdo e reler. Caso você acerte, como eu falei, já pode pular para o próximo. Tá bom, mas como saber se eu estou indo bem ou não? Como eu falei, quando você se propor a fazer determinadas questões sobre aquele assunto, caso você acerte de 70% a 80%, você está indo muito bem. Já pode pular para o próximo, parece que você já aprendeu sobre aquele conteúdo. Agora, caso você fique abaixo disso, eu recomendo que você releia a matéria. Mas também calma, caso seja a primeira vez que você está tendo contato com aquela matéria, é normal que você não acerte de 70% a 80% para cima. Se você ficar ali entre 65%, você já está indo muito bem. E quando revisar? O momento da revisão é tão importante quanto o método. A estratégia mais eficaz é você revisar o conteúdo logo após ter estudado. Então, por exemplo, hoje eu estudei Direito Penal, Lei Penal no Espaço e no Tempo. Eu vou fazer questões sobre aquele assunto para poder sedimentar aquele meu conhecimento. Por isso que eu acho muito importante fazer questões. Além de revisar o conteúdo, você consegue sedimentar e solidificar tudo que você aprendeu. Além, claro, de ver como as bancas estão cobrando aquele assunto na prática. Então, tá. Se não for possível revisar no mesmo dia, eu sugiro que encaixe logo após quando você tiver que ver aquela matéria. Vou dar aqui um exemplo de ciclo de revisão. Hoje eu estudei Direito Penal. Na próxima vez que eu estudar Direito Penal, eu vou rever o que eu estudei nesse dia. Então, segunda-feira eu estudei Direito Penal, terça-feira eu estudei Direito Constitucional, quarta-feira Direito Penal de novo. Eu vou revisar o que eu vi segunda-feira e a nova matéria proposta para aquele dia. Estou explicando aqui de uma forma bem simples. Na prática, é claro, o seu ciclo de estudos ele é feito de uma forma diferente, mas isso é pessoal.
Então, na próxima vez que esse assunto surgir no seu ciclo de estudos, você vai revisar o conteúdo anterior e estudar o conteúdo proposto para aquele dia. E aqui eu não estou falando de gastar horas e horas fazendo a revisão. Não, você vai separar ali de 10 a 20 questões no máximo sobre aquele conteúdo, resolver suas questões e pronto, sua revisão está feita. E é claro, essa sequência de revisões, ela pode se espaçando durante o tempo, porque como eu falei, caso você esteja acertando 80% a 90% das questões, não tem por que você ficar toda hora revisando aquele assunto. Provavelmente você já tem ele solidificado na sua mente. Então essa revisão ela pode se espaçando durante o tempo. Eu gosto muito desse modelo de ciclo de revisões porque ele garante você estar em contato com a matéria toda hora. Então, com essa periodicidade de revisões, toda hora você está em contato com aquele determinado assunto. E com isso, ele vai cada vez mais se solidificando na sua cabeça. Eu tô falando toda hora solidificar, mas é porque é muito isso. Você só consegue solidificar o conhecimento quando você revisa, revisa e revisa. Então, por fim, eu só queria falar aqui que as revisões, elas são fundamentais no seu cronograma de estudos e no seu estudo para o concurso público. Então, a revisão, ela combate o esquecimento natural, porque é normal a gente não conseguir aprender um assunto de primeira. Nós precisamos realmente ficar ali batendo, 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 até ele fixar na nossa cabeça e, através das revisões, nós conseguimos isso. Então esse foi um vídeo sobre revisões no seu estudo para concurso público. Espero que vocês tenham gostado. Me conte aqui se vocês fazem revisão, qual é o melhor método para vocês. Porque como eu falei, estudar para concurso público, bem ou mal, é individual. Então cada um se adapta de uma melhor forma. Não é uma receita de bolo. Então me conte aqui nos comentários como que vocês realizam as suas revisões. Se vocês realizam. E claro, se vocês não estão realizando, por favor, vamos começar, porque é super importante. E por fim, se você não está inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo e se gostou do vídeo, deixe o seu like. Beijos!